Boa noite a todos, a graça e a paz, amém, gente? Glória a Deus. Eu estava ali de pé e olhando aqui em cima, eu falei assim, eu só não quero estragar, amém? Eu só não quero estragar tudo que Deus tem feito, tudo que Deus faz, e eu creio que tem sido maravilhoso servir o nosso Deus em todas as áreas, e Deus habita em meus louvores, habita ou não habita, hein? Amém? Amém. Meus irmãos, eu estou um pouco rouco, eu tive uma gripe essa semana, dor de garganta, eu falei, eu não vou gritar, não vou cantar alto, porque eu preciso ministrar a igreja, eu não consegui, né, e comecei a gritar, a berrar, e eu estou um pouco rouco, mas me compreendam, tá bom? Amém? Você que está nos visitando, tá? Sinta-se amado, acolhido, você é a resposta à nossa oração, tá bom? Nós oramos por você um dia e eu creio que Deus pode mover o teu coração hoje sentado aí, amém? Você pode abrir a sua Bíblia? Em Mateus 23, 27, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. No começo vai parecer um pouco dura, mas é algo do Senhor para nós, algo de Deus para nós. O Vilinho e a Nath, uma alegria vocês estarem aqui, tá bom? Uma alegria mesmo. O Vilinho eu já conhecia um pouco mais tempo, acho que fizemos Osana, né, seminário juntos, né, Vilinho? Não sei quantos módulos, acho que 2 módulos, né, seminário juntos. Ele esteve várias vezes lá em Laranjeiras, agora ele foi para o FA Hope, conheceu a Nath lá, não conhecia a Nath, e agora conhecemos, né? E glória a Deus, o Vilinho casou, foi difícil, mas casou, né? Foi difícil, mas casou, e vocês são uma bênção, uma inspiração para nós, tá? Se vocês não o conheciam ou já conheciam, tá? Eles são lá de Florianópolis, do FA Hope. Tem na internet, no YouTube, né, vídeos, William Passos, procura lá, vocês vão encontrá-los, né, servindo a Deus, amém? Mateus, só eu que não achei ainda, eu acho, Mateus 23, 27 e 28, não é correção, tá, meu irmão? Mas sinta-se à vontade a se sentir corrigido, tá, por essa palavra, amém? Mateus 23, 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Pesado, né, meu irmão? Pesado. 1 Samuel, tá lá no começo da Bíblia, você vai achar. 1 Samuel, Antigo Testamento, 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 7. Será que consigo projetar aí? Amém. Se você não achou, você lê ali, tá bom? A palavra de Deus diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém? Meus irmãos, Deus tem falado muito comigo sobre algumas coisas,
Deus falou muito comigo sobre como estão as coisas ao meu redor. E eu percebi muitas vezes que muito das coisas que estão acontecendo ao meu redor quer dizer muito do que está acontecendo dentro de mim, dentro do meu coração, daquilo que eu estou passando naquele momento. Eu achei interessante esses dias, o ano passado nós estávamos numa viagem, São José dos Campos, e então eles falaram, coloca no GPS onde é o nosso lugar, onde nós vamos ficar, e então nós colocamos no GPS, e meu irmão, com o GPS, com 5 homens dentro do carro, 5 celulares, nós não conseguíamos achar onde nós estávamos. Acreditem, acabou a bateria do celular de todos. E nós estávamos perdidos, e chegou um momento em que nós começamos a olhar um para o outro, e nós falamos assim, gente, será que isso não é espiritual? Na verdade, só um que era mais espiritual, outros eram menos espirituais ali. Mas aquilo falou comigo, e eu falei assim, mas será que não tem a ver mesmo com a nossa vida, o que está acontecendo conosco? E eu comecei a perceber que existiam coisas que estavam mesmo perdidas na minha vida. Perdidas, que eu não conseguia achar mais. Coisas valiosas que por muito tempo eu guardei com muito valor, coisas que estavam no meu coração, então o qual eu havia perdido. Eu não sei se Deus realmente fez nós nos perder, mas foi a maneira que eu consegui entender o que acontecia na minha vida, de maneira exterior o que estava acontecendo. Eu estava perdido. Vocês estão compreendendo comigo? Amém? Meu irmão, e eu sei que nesses dias de hoje, Facebook, Instagram, mídias sociais, eu sou do tempo do Orkut, MSN, ninguém é desse tempo? CQ, Mirk, estou falando grego aqui, eu sei. Mas meus irmãos, muitas pessoas vivem de aparência. Quantas pessoas que você olhou no perfil, essa pessoa é assim, você vai conversar com ela totalmente diferente. Ela tira uma foto de um ângulo diferente, ele coloca, faz assim, uma outra. Eu conheço pessoas que colocam foto de outras pessoas, porque vivem de aparência. E eu fui até no dicionário procurar o que é aparência. Configuração exterior. Aquilo que se mostra rapidamente, aspecto. Mas o que mexeu comigo, olhando para o dicionário, meu irmão, é que quer dizer também exterioridade enganosa, falso indício, ilusão. Quantas vezes nós vivemos de aparência? Por um tempo. Quantas vezes nós tivemos que se fazer daquilo que não somos? Meus irmãos, eu sou sincero em dizer, quantas vezes as pessoas vieram pedir conselho para mim, e eu ter que aconselhar a pessoa e falar assim, mas é eu que preciso mudar isso. A aparência. Sou sincero em dizer. A aparência engana. Ela limita. Eu não sei se você já foi distribuir currículo por aí. Você já distribuiu currículo, pedir emprego? Meu irmão, eu nunca trabalhei no RH, mas eu imagino que existem muitos currículos enganosos. Que as pessoas colocam tanta coisa. Eu acho que todas as pessoas que entregam currículo, se você for analisar, todas servem para ser gerente. Todas servem para estar num grau muito alto da empresa. E então existe a entrevista. E eu entendo que ali é o crivo. Ali se revela muitas coisas. O currículo conta alguma coisa, mas é só aparência. Não conta tanta coisa. Então você vai para uma entrevista e as pessoas fazem perguntas. E algumas coisas ali se tornam reveladas. Meu irmão, na verdade é que a aparência é uma grande mentira. Uma grande mentira.
Uma grande mentira. Uma grande mentira. Meu irmão, e por que eu estou falando isso? Porque eu quero mesmo que nós vivamos uma vida que não é de aparência. Eu não quero ter uma igreja de aparência. Eu não quero ter uma vida de aparência. Eu não quero ter uma célula de aparência. Eu não quero ter um casamento de aparência. E o que Deus fala comigo, William, para que se mostre o que realmente você é, você vai ter que mudar o seu coração. O seu coração. O nosso interior. O meu interior define o meu exterior. Por mais que a aparência pareça, mas é uma mentira. Existem pessoas que acham que estão vivendo grandes coisas. Mas é uma ilusão. Porque o que realmente define o seu exterior é o seu interior. O que realmente vale a pena é a mudança aqui dentro. Para que então depois aconteça lá fora. Mas eu vejo as pessoas muito preocupadas com fora. O que vão pensar de mim? O que vão dizer? Agora eu estou indo nessa célula, agora eu comecei a ir na igreja. Será que já estão sabendo? Mas vão falar que eu sou careta. Vão dizer que eu sou louco. Vão dizer que eu sou de outro mundo. Meu irmão, o que define você é o que está dentro de você. É o que você guarda no seu coração. E a maneira que Deus falou comigo é que nós, às vezes, nos dias tão corridos, nós deixamos algumas coisas para trás. Nós bagunçamos realmente as coisas. Satanás quer inverter os valores. Satanás age assim. Ele inverte os valores. A aparência, mas se esqueça do teu interior. É assim que Satanás diz. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Eu sempre falo que a senha para o inferno é não dá nada. Chega lá no inferno, qual que é a senha? Não dá nada, pode entrar. Meu irmão, nós vamos precisar organizar algumas coisas na nossa vida. E o que eu vejo às vezes é falta de organização, é falta de critério, é falta de prioridade. A prioridade é Deus acima de todas as coisas, amém? Mas é Ele que muda o nosso interior. É Ele que muda o nosso interior. Lá em Gênesis, eu quero ler para vocês não precisam abrir. Gênesis 1:1. Fala assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou luz e trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento, que separe água de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E assim vai. Meus irmãos, nós servimos um Deus organizado. Nós até vimos comentado na viagem. Nós servimos um Deus que gosta de coisas organizadas, no seu devido lugar. Meu irmão, e se você quer viver uma vida fora, debaixo da bênção de Deus, organizada, meu irmão, você vai precisar então, primeiro, organizar aqui dentro. Aquilo que está dentro de você. Deus organizou todas as coisas certinhas. Ele criou o céu, a terra, o dia, a noite.
a terra, a água. Porque Ele é um Deus que preza por essas coisas. Meu irmão, e sabe o que eu acho mais interessante? É que Ele criou pela palavra. Pela palavra dEle Ele criou todas as coisas. E a palavra, meu irmão, veio de dentro dEle. Isso é muito poderoso. O que estava dentro de Deus se fez real. É a maneira que Ele pôde expressar a sua grandeza. É a maneira que Ele pôde expressar a sua soberania. Aquilo que saiu de dentro dEle. A palavra dEle expressa. Ele se revelou a nós. Meus irmãos, eu não sei se vocês lembram da passagem, mas Jeremias comeu a palavra de Deus. Literalmente, ele pegou, arrancou as páginas e comeu. Eu creio até que isso é um ato profético, ele queria dizer assim, isso precisa ficar dentro de mim. Porque eu sei que se a palavra do Senhor estiver dentro de mim, o meu exterior, eu posso confiar. Se eu mudar aqui, aqui vai mudar. Alguns psicólogos dizem, eu não acredito em tudo nisso mais, que a nossa roupa muitas vezes define nosso caráter. Define. Né? Eu vejo um metaleiro andando de preto, eu falo, esse cara gosta de rock and roll. Né? Mas, meus irmãos, o que está dentro de você vai definir o que se vive ali fora. Vai definir o que você está aqui por fora. Amém? Define. Meu irmão, e o que eu quero dizer para você, organizar, primeira coisa, precisa organizar. Organize os seus relacionamentos. Meu irmão, aquela história do teu pai, do teu avô, né? Cuidado com as companhias. Cuide com os seus relacionamentos. Organize isso. Meu irmão, eu era aquele que dizia sim para tudo. Para todas as pessoas. Vamos lá? Sim. Vamos fazer isso? Sim. Vamos entrar nisso? Sim. Mas muitas vezes eu dizia sim para eles e não para mim. Quando eu entendi esse significado sim, sim, não, não. Por muitas vezes eu precisei dizer para uma pessoa não. Agora não. Chega, eu não quero mais isso. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais me afundar. Eu não quero mais mentir. Eu não quero mais errar. E ao mesmo tempo que eu dizia não para essas pessoas, eu dizia sim para mim. Organize seus relacionamentos. As pessoas com quem você anda. Eu sempre falo, tem alguém para você compartilhar suas bênçãos, para chorar com você e para rir com você. Tem alguém. Nós sempre falamos, tem alguém acima, um líder, para que possa te aconselhar. Mas o mundo diz não, ninguém pode falar nada para você, tem a sua vida. Talvez o seu pai falou, seja independente. Não aceite nada de ninguém. Eu já escutei algumas pessoas falarem para algumas mulheres, pais falar para mulheres, tenha a sua vida. Você não vai precisar depender de homem algum. Será que isso é o casamento segundo o coração de Deus? Organize seus relacionamentos com as pessoas que você anda. Meu irmão, organize o seu interior. Aquilo que está dentro de você. Sabe por quê? Às vezes é uma bagunça a vida da pessoa. Mas aqui dentro está uma bagunça. Aqui dentro não é uma bagunça. A pessoa fala assim, mas ninguém sorri para mim. Mas você não sorri para ninguém. Ninguém me ama, mas você não ama ninguém. Sabe os dodóizinhos, feridento? Ninguém me convidou. Eu sempre falo, paga uma coca.
vai resolver. Paga uma Coca-Cola, vai resolver. Ninguém me convidou para ir lá na casa do plano e tal. Comece a convidar para ir na sua. Tenha iniciativa. Vocês estão entendendo que a questão é dentro de nós? E se nós formos resolvidos aqui dentro, meu irmão, fora, vai estar tudo resolvido. As maiores crises, às vezes, são porque você está em crise. Muitas vezes, eu cheguei diante do meu pastor, eu falava, estou passando por isso. Ele falava assim, mas olha diferente. Olhe da maneira que eu estou olhando. Isso não é nada. O problema é dentro de você. Esse problema que está fazendo tempestade num copo d'água, essa coisa grandiosa, a única coisa é dentro de você. É só dentro que você precisa resolver. Organize. Organize seu dia. Sua agenda. Suas prioridades. Organize. Sabe aquelas pessoas que nunca têm tempo para nada? Chega sempre atrasado em tudo quanto é lugar. Eu não tenho tempo para ir na célula. Eu não tenho tempo para ir na igreja. Eu não consigo, meu pastor do céu. É difícil para mim. Organize. Meu irmão, organize. Nosso dia tem 24 horas. Acorde 1 hora antes. Se for preciso, 2. Eu tenho certeza que se for para nós ir para a praia amanhã cedo, você acorda às 5 da manhã. Viu como não é questão de não ter tempo? É questão de você resolver aqui dentro, organizar aqui dentro, ter aquilo como prioridade. Pastor, eu queria tanto orar, eu queria tanto ler a Bíblia, mas veja só, eu trabalho o dia inteiro. Quanto tempo você fica no celular? É só questão de organização. É só questão de prioridade. Organize seu dia. Eu quero falar de mais uma coisa. Organize a sua visão. Para onde você olha? Para onde você olha? Pastor, mas isso aqui é tão difícil. Esse problema é tão grande, mas tão grande, tão grande. Aí eu falo assim, olhe para o Deus que está dentro do seu coração. Ele não é muito maior? Ele não é muito maior que todo esse teu problema? Meus irmãos, muitas das vezes em que eu estava em crise e eu olhava para as dificuldades, meu irmão, eu precisei parar e olhar para quem realmente eu preciso olhar, para Deus. Ele é capaz de todas as coisas, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para cumprir as suas promessas, para aquilo que Ele prometeu para você. Mas então você fica focando no problema, e ele se torna um gigante. Sabe por que Davi derrubou o gigante? Porque Deus estava dentro do coração dele. Porque ele olhou para dentro dele. Era um gigante. Tinha não sei quantos metros. Tinha uma grande espada. Há 40 dias vinha diante de um exército e falava, tem algum homem aí? O exército de Israel, meu irmão. Pensa no exército de Israel, o exército mais poderoso. 40 dias, um gigante, chegando diante de um exército, falando assim, tem algum homem aí? E aí, o que o exército inteiro fazia? Olhava para o gigante. E baixava a cabeça. Só para o problema. Só olha para o problema. Davi não, Davi chegou levando uma marmitinha para os seus irmãos, e ele escuta, tem algum homem aí? Ele olhou para o seu coração, olhou para o seu coração,
o Deus de Israel, Ele vai derrubar esse gigante. O Deus que eu sirvo, o Deus que está comigo todos os dias, Ele é maior que qualquer coisa. Organize para onde você está olhando. Davi venceu. A vitória é legal, amém? Mas antes disso ele tinha resolvido aqui dentro. Lá em 2 Coríntios fala assim, 4,16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Amém? Meus irmãos, às vezes nós estamos vendo para as coisas que são transitórias, para as coisas do dia a dia, para as coisas do dia a dia. Meu irmão, a Bíblia está dizendo, olhe para o que é eterno, olhe para Deus, para as coisas lá do céu. E às vezes nós olhamos para nós, limitados, e achamos, meu Deus, meus irmãos, quem somos nós? Olhamos para o problema, para a dificuldade, para a falta de dinheiro, o meu patrão, as minhas pessoas. Olhamos para essas coisas, sendo que Deus está falando assim, olhe para o que é eterno, que é poderoso. A nossa vida aqui passa. Mas o que é eterno permanece, amém? A palavra de Deus permanece e dura para sempre. A palavra dele que precisa estar no nosso coração. A vida de Jesus. Mas nós insistimos às vezes em focar nos problemas. Sendo que a palavra de Deus diz que nossos olhos devem estar voltados a Jesus. Aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. O nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que reina em nossa vida. Olhar atento a Ele todo o tempo. Olhai para as coisas lá do alto. E nós limitamos a nossa vida na aparência, nas coisas dessa terra. Meu irmão, Davi teve um momento da sua vida em que mostrou muito do que ele estava passando. Davi um dia foi parar numa caverna. A caverna, meu irmão, só era o retrato do que ele estava sentindo dentro do seu coração. Na verdade, ele queria se esconder mesmo. O seu coração estava aflito. Ele tinha vergonha. Ele estava fugindo. A caverna, a sua exterior era reflexo do que estava vivendo no seu interior. Meu irmão, uma árvore, se nós plantarmos uma árvore de laranja, vai nascer laranja. Não existe uma árvore de laranja que nasça, como é que fala aqui? Mexerica, tangerina, pocã. Mas é que o nosso interior reflete o nosso exterior. Eu vejo muitos jovens, às vezes, uma confusão. Eu até entendo que é uma fase, é a parte da vida. O jovem tem tantas ideias, querem mover tantas coisas, mas meu irmão, eu estou dizendo para você, organize. Senão a sua vida vai ser uma confusão mesmo. O imaturo vive cheio de problemas, de dengos. O maduro começa a resolver. Vocês estão entendendo?
O maduro resolve, o imaturo não consegue. Não tem iniciativa alguma. Vocês estão entendendo que aqui dentro acontece, reflete aqui fora? Meu irmão, nesses dias que nós estávamos lá em Laranjeiras, esses dias de carnaval, nós estávamos reunidos na revisão, nós recebemos muito de Deus, e Deus já vinha me ministrando em algo que foi falado lá, sobre Moisés. Moisés viu uma sarça ardendo, meu irmão. Ele só conseguiu ver aquela sarça ardendo e ela não parava de consumir, porque o reino de Deus queimava dentro dele. Aquela sarça ardendo era reflexo daquilo que ele estava vivendo dentro dele. Meu irmão, a questão é que, às vezes, você não experimenta, as coisas ao seu redor não queimam, porque não queima aqui dentro. Ai, pastor, mas meu discípulo. Meu irmão, a questão é aqui dentro. Ai, pastor, mas minha célula. Meu irmão, a questão é aqui dentro. Meu irmão, sabe por que as pessoas perto de mim queimam? Porque eu queimo. Sabe por que as pessoas perto de mim amam a Deus? Porque eu amo a Deus. Sabe por que as pessoas perto de mim seguem a Jesus? Porque eu segui a Jesus. A questão não é, meu pai, minha mãe, minha casa, o meu trabalho. A questão, meu irmão, é dentro de você. O meu interior define o meu exterior. Em Mateus 23, 27 e 28 fala assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Irmão, aquela vida cheia de regras, às vezes, nos contamina. Aquela legalidade. Porque eu tenho que cumprir isso, tenho que cumprir aquilo. Que a gente faz porque tem que fazer. Porque o meu líder disse. Porque o pastor falou. Meu irmão, nós temos o Espírito Santo, meu irmão. Aquele que convence. Meu irmão, é ele que tem que definir e dizer para você e você entender. O problema é que ele está falando e você às vezes não está escutando. Deixa ele transformar dentro de você. Meu irmão, nós vivemos o tempo da graça. Eu não vou falar em teologia aqui, mas foi o tempo em que nós tínhamos que cumprir coisas. Foi o tempo que a nossa vida era uma vida cheia de regra. Meu irmão, deixa o Espírito Santo mover você. Deixa ele organizar a sua vida. Deixa ele fazer as coisas aí dentro. Meu irmão, ninguém precisa, meu líder não precisa ficar me ligando, meu pastor, você já leu a Bíblia hoje? Você já fez a sua oração? Meu irmão, o Espírito Santo me constrange, eu tenho ele todos os dias comigo, ele já me convenceu do que eu preciso, ele já me convenceu que eu preciso mudar, abandonar pecados. Dá lugar a ele dentro do seu coração, deixa ele mover. Meu irmão, a verdade é que o milagre só vai acontecer se o milagre acontecer dentro de você. As coisas só vão queimar se você quer deixar queimar aí dentro. Olhe para o seu interior. Olhe para o seu interior. Olhe para o seu interior, veja como estão as coisas aí. Olhe para dentro. Será que existem coisas para mim resolver? Será que existem coisas? Será que existem coisas que precisam ser moldadas? Eu sempre falo
Às vezes Deus fala comigo assim: William, o teu coração precisa ir para uma panela de pressão, amolecer. Porque às vezes Deus quer falar, mas está ali uma pedra. Então ele não consegue trabalhar, ele não consegue mudar, ele não consegue agir. Mas meu irmão, quando eu coloco meu coração diante dele, eu creio assim que é uma panela de pressão que amolece. E então ele pode fazer grandes coisas. E aí então a minha vida se transforma. Os meus relacionamentos se transformam. As minhas dúvidas caem por terra. O milagre acontece. Para o milagre acontecer, meu irmão, aí fora vai ter que acontecer aqui dentro. Como está o seu interior? Meu irmão, essa é uma palavra que eu entendi de Deus. Para que nós não vivamos perdidos por aí. Desorganizados por aí, mas que nós possamos ter prioridades, porque nós temos muitas coisas para alcançar, amém? Muitas coisas para viver. Eu quero viver muitas coisas aqui em Pato Branco, nessa igreja. Eu quero ver muitas vidas sendo transformadas. Eu quero ver essa cidade inteira aos pés de Jesus, adorando Ele, dizendo que Ele é santo. Eu quero. Mas quando eu falo, Deus, eu quero, ao mesmo tempo Ele fala assim: então, William, organize aí dentro. Quando eu olho para os problemas, Ele fala assim: William, aquilo que eu te falo todos os dias é maior que esse problema. Dia após dia você se renova. A questão não é o que está acontecendo lá fora. A questão é o que está acontecendo aqui dentro. Esses dias eu fiquei sabendo de um suicídio. E logo o Espírito Santo falou comigo. O problema está comigo. Está em mim. O que eu posso fazer para mudar isso aí? Meu irmão, eu creio que eu não sou pastor de uma igreja, amém? E eu já falei que todos vocês são pastores, amém? Já falei aqui. Meu irmão, nós somos pastores de uma cidade. Não limite a uma igreja. Aquele drogado que está lá fora agora se drogando, aquela prostituta que está lá agora se prostituindo, aquele homicida, tem a ver conosco. Tem a ver conosco tomar uma situação para que nós mude toda essa situação. A miséria, os levantes de Satanás. Meu irmão, aonde começa? Dentro. De dentro para fora, amém? De dentro para fora. Meu irmão, eu creio que em nome de Jesus, hoje você veio aqui receber algo do Senhor. Mas que esse algo que você recebe aqui, em nome de Jesus, vai transformar lá fora, vai transformar teu dia amanhã, vai transformar sua casa, o ambiente onde você vive. Meu irmão, onde eu chego, o ambiente muda. Você pode dizer isso? As conversações mudam, porque o Rei dos Reis que eu carrego dentro de mim transforma tudo fora. Já escutei várias vezes. Chegou o pastor. Vamos parar de falar aí. Geralmente, nesses jogos de futebol, eu jogo futebol, meu irmão, com quem não é crente. Eu quero ganhar vidas. Quero ganhar vidas. Então chega o pastor. Meu irmão, não é o pastor. É o Senhor que está dentro de mim, que constrange. É esse Deus que está dentro de você, que onde você for, constrange as pessoas. Meu irmão, e a Bíblia fala de uma fonte de água viva que jorra dentro de nós. Vocês têm noção do que é isso? Jesus Cristo, uma fonte de água viva que jorra dentro de nós, que por onde nós passarmos, essa vida vai ser levada. De dentro para fora.
Meu irmão, eu estou andando nas ruas de Pato Branco, eu falo assim, Senhor, leva vida a essas pessoas, que o Teu Espírito Santo alcance, batize, chegue a cada pessoa, aonde eu chego. Existe um rio, uma fonte inesgotável que jorra dentro de mim e de você. Você aceitou Jesus, amém? Essa fonte está dentro de você. A fonte está dentro de você, e ela precisa ser jogada, jorrada. Aonde essa fonte for jorrada, ali haverá vida, e vida em abundância. Como está o seu interior? Como está o seu coração? Como está? O que tem jorrado dentro de você? O que tem jorrado aí? Será que nós temos levado vida? Feito papel de igreja? Será que nós temos levado a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo?